Glórias sejam dadas ao Senhor. Meus amados, a Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos 53 em diante, diz o seguinte: E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Então, nós pesquisamos na história para saber se há uma confirmação, apenas como subsídio, dessa informação de que Jesus realmente, o casal José e Maria, teve 4 filhos homens e mais algumas mulheres. De sorte que nós buscamos aqui neste livro, Eusébio de Cesareia. O historiador Eusébio, ele nasceu no ano 263 e viveu até 340 depois de Cristo. Portanto, é uma fonte de informação. Vamos ver o que diz Eusébio de Cesareia. Isso está no meu site com esse título: O relato da história e os parentes consanguíneos de Jesus, filhos do casal José e Maria. Consultamos a história não como última palavra, mas como subsídio à nossa pesquisa. Vejamos o que diz a história. História eclesiástica, que é esta aqui. Eusébio de Cesareia, os primeiros 4 séculos da Igreja Cristã. A editora é a CPAD, edição de 2003. Aqui são vários livros reunidos num só volume. No livro de número 1, primeiro livro, no capítulo 12, a página 41, está escrito: Depois ele diz que apareceu a Tiago. Este, porém, não era simplesmente um desses discípulos de nosso Salvador, mas um de seus irmãos. Tiago, então, era muito mais do que um discípulo, era irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. No livro segundo, livro número 2, está aqui nesse livro de história eclesiástica, no capítulo 23, página 72, que fala a respeito do martírio de Tiago, irmão do Senhor. Quando Paulo apelou a César e foi enviado a Roma por Festo, os judeus, desapontados em sua esperança de vê-lo atingido pela trama por eles armada, voltam-se contra Tiago, o irmão do Senhor, a quem os apóstolos haviam confiado o assento episcopal em Jerusalém. Pois bem, vejam que aqui na Bíblia estão os nomes dos irmãos consanguíneos de Jesus, filhos do casal José e Maria. Aqui diz que se chamam Tiago, José, Simão e Judas. Vamos continuar. Livro 3,
capítulo 7, página 89. Diz Eusébio: durante esse tempo, a maior parte dos apóstolos e discípulos, o próprio Tiago, o primeiro bispo da cidade, em geral chamado irmão de nosso Senhor. Tudo bem, confirma. Nesse mesmo livro, capítulo 11, página 93, diz: após o martírio de Tiago e a captura de Jerusalém, que se seguiu de imediato, registra-se que os apóstolos e discípulos de nosso Senhor, que ainda viviam, juntaram-se de todas as partes com os que eram parentes de nosso Senhor, de acordo com a carne. Parentes de nosso Senhor, de acordo com a carne, com sanguíneos. Eles se consultaram para determinar a quem deviam julgar digno de suceder Tiago. Todos unânimes decidiram que Simeão, filho de Cleófas, a quem se faz menção no volume sagrado, a Bíblia, era digno do trono daquele episcopado. Dizem que ele era primo do Salvador, pois Egésipo, outro historiador, afirma que Cleópas era irmão de José. Para frente, capítulo 18, página 96. Abre aspas. Ora, quando o mesmo dominicano deu ordens para que os descendentes de Davi fossem mortos, diz uma antiga tradição, alguns dos hereges acusaram os descendentes de Judas como irmão de nosso Salvador, de acordo com a carne, porque eram da família de Davi e, como tais, estavam relacionados com Cristo. Isso é declarado por Egésipo, um dos primeiros historiadores eclesiásticos, como se segue. Vejamos, capítulo 20, página 97. Ainda viviam da família de nosso Senhor os netos de Judas, chamado irmão do nosso Senhor, de acordo com a carne. Reparem bem nessa passagem. Esse historiador está citando outro historiador que viveu ainda antes dele. Ainda viviam da família de nosso Senhor os netos de Judas, chamado irmão de nosso Senhor, de acordo com a carne. Neto do irmão do Senhor, filho do casal José e Maria. Esses foram delatados como pertencentes à família de Davi e levados a Domiciano pelo evocado, pois esse imperador estava tão alarmado quanto Herodes com a manifestação de Cristo. Assim libertados, eles governaram as igrejas como testemunhas e também como parentes do Senhor. Parentes do Senhor. No capítulo 32, a página 110. O mesmo autor, Egésipo, fala Eusébio, afirma que havia outros, os descendentes daqueles considerados irmãos do Senhor, cujo nome era Judas, como diz aqui na Bíblia. Os irmãos do Senhor, os filhos do casal José e Maria, Tiago, José, Simão e Judas, cujo nome era Judas, e esses viveram até o mesmo reinado após sua profissão de Cristo e testemunho sob Domiciano, já mencionado. Ele assim escreve, ou seja, Egésipo: há também os que tomam a liderança de toda a igreja como mártires, mesmo da família do Senhor. E quando se estabeleceu uma profunda paz em toda a igreja, continuaram até os dias do imperador Trajano, até a época em que o acima mencionado Simeão, o parente do nosso Senhor, sendo filho de Cleófas, foi enredado pelas heresias. E a minha pesquisa terminou aqui. Logo, nós
chegamos à conclusão inequívoca de que os filhos do casal José e Maria foram 4 homens: Tiago, José, Simão e Judas. Judas e Tiago mencionados aqui nessa história por Eusébio de Cesaré. E no mínimo 2 mulheres. Por que no mínimo 2 mulheres? Porque aqui na Bíblia não menciona quantas são. Diz apenas o seguinte: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? Ou seja, uma família. Eles conheciam toda a família. José era conhecido como o carpinteiro da cidade. E não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Pois bem, então nós chegamos a essa conclusão, que o casal José e Maria teve uma prole até certo ponto numerosa, não tão numerosa para as condições da época, para a cultura daquela época. Mas é o que diz a história e nós cremos, então, que é uma confirmação do que nós vimos aqui na Bíblia Sagrada. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.